E aqui chegamos com mais uma reflexão nessa manhã especial, né? Se você tem a oportunidade de pegar sua Bíblia e acompanhar a nossa leitura de hoje, é importante a gente estar lendo a palavra de Deus e conferindo se realmente o que está sendo lido ali é o que está escrito na palavra do Senhor, né? Então a gente confere, a gente conta com a tua audiência e pede para você conferir, tá? Se você puder pegar a sua Bíblia e acompanhar a nossa leitura, também compartilha da programação para que outras pessoas possam participar conosco. A nossa leitura hoje está lá em Romanos, né? Vamos falar sobre mensageiro de boas novas. Quando nós conhecemos Cristo, o desejo que tem predominar em nossos corações é o desejo de compartilhar o que nós temos. Não só da nossa vida espiritual, da nossa experiência, mas até o que possuímos. Porque fazemos parte de uma grande família e não existe mais barreiras, né? Não existe mais impedimento, nada que atrapalhe o meu relacionamento com Deus e com meus irmãos. Então o desejo do coração de quem está firme nas promessas de Cristo, de quem conheceu realmente Jesus, é de compartilhar do seu amor. Romanos 10, versículo 9 ao versículo 17. Assim diz a palavra do Senhor: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O que impede você de levar o evangelho adiante, né? Nós vemos aqui que o apóstolo falou sobre o profeta Isaías, né? E ele questiona: Senhor, quem creu em nossa pregação? Quem creu em nossa mensagem? Nós não devemos ser desmotivados a levar o evangelho de Jesus devido às circunstâncias que vivemos, porque se pararmos um pouquinho, vamos ver que todos que investiram nessa obra foram desprezados, foram humilhados, sofreram dores, abandono pelas pessoas, mas jamais foram abandonados por Deus, porque o Deus é fiel. Ele ama os seus, Ele ama aqueles que estão envolvidos em sua obra. Se confessarmos, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Se nós estamos envolvidos nesse projeto de salvação, que Cristo nos comissionou a fazê-lo, nós não seremos envergonhados. Nós podemos passar dificuldades, sofrimento, dores, mas jamais envergonhados, porque servimos um Deus verdadeiro, um Deus que é fiel, um Deus que criou todas as coisas. O nosso versículo de destaque hoje, que diz lá em Isaías 52, versículo 7, diz: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Você está preparado para levar essa palavra de salvação? Como está o teu coração hoje? Porque na nossa leitura hoje, que nós lemos lá de Romanos, né? É necessário que alguém vá falar, é necessário que alguém vá pregar, para falar das boas novas, para que outras pessoas venham conhecer o que você conhece. E olha que tem que ser nós que conhecemos Cristo, nós que temos experiência de estar com Ele e viver com Ele, é nossa responsabilidade de falar de Jesus,
Que grande alegria poder ter essa missão, estar envolvido nesse projeto. Para muitas pessoas não significa nada, talvez até vergonha, mas para outros o poder de Deus, a glória de Deus é em saber que estou envolvido no maior projeto da humanidade, o projeto de salvação do homem, tirando o homem do inferno, da condenação, para levar para diante do Senhor Jesus, para ele conhecer Jesus, para ele conhecer o perdão dos seus pecados, para ele conhecer o autor da vida. Hoje, eu e você somos chamados a proclamar as boas novas, assim como o profeta Isaías, levar a palavra de salvação para os perdidos. O mesmo Isaías que falou lá em Isaías 6, versículo 5: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas veja como Deus trata os seus. Lá no versículo 6 diz: então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar como a tenaz. Com ela, tocou-me a boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me. Veja, amigos, Isaías, naquele momento em que viu a presença de Deus, sentiu a presença do Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos, se sentiu perturbado e preocupado, pois era um homem de coração, de lábios impuros, né? E vivia no meio de um povo de lábios impuros. Mas veja que não há empecilho para servir o Senhor, pois Deus removeu dele todo aquele empecilho que atrapalhava dele seguir e fazer a missão do Senhor. E olha tanto que Deus é maravilhoso. Ele tira de nós, quando reconhecemos que somos pecadores, assim como Isaías reconheceu que era um homem de lábios impuros, Deus removeu aquilo que tirava, aquilo que atrapalhava o seu relacionamento com Deus, aquilo que era um empecilho da sua vida. E na mesma hora ele fala: a quem enviarei? Quem irá por nós? E ele se prontificou a dizer: eis-me aqui, envia-me. Você está pronto para fazer como o profeta Isaías? Pois veja, não é o serafim que vai tocar com a brasa na sua boca, nos seus lábios, nas suas mãos, nos seus olhos, no seu corpo, mas Cristo lavou todo o seu pecado. Cristo, quando subiu naquela cruz, ele te limpou de toda culpa, transformou tua vida para hoje você ser uma pessoa apta a levar o evangelho de salvação. Basta que você fale hoje: Senhor, me envia, Pai, me leve aonde o Senhor quer que eu vá para falar do teu amor. Coloque pessoas que precisam ouvir falar de ti para que eu possa levar essa palavra de salvação. Eu sei que sou pecador, mas o teu filho Jesus me limpou de todo o pecado. Eu estou aqui porque sei que há perdão e há salvação para a minha vida, porque Jesus me deu essa condição. Faça isso, apresente sua vida ao Senhor. Não há um serafim que vai limpar a tua boca com a brasa. Hoje Cristo te purificou. Através do seu sacrifício naquela cruz, transformou a sua vida. E hoje você é uma pessoa que está preparada para levar o evangelho de Jesus. Boas novas significa boas notícias. Evangelho também significa boas notícias. Na Bíblia, a grande boa nova é a salvação através de Jesus. Jesus é o Filho de Deus que veio à terra para morrer pelos nossos pecados. Agora, quem se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus como seu Salvador, não será condenado, mas terá a vida eterna. Essa notícia é tão boa que não podemos guardá-la só para nós. Todos precisam ouvir as boas novas. Todos os seguidores de Jesus devem contar as boas novas para as outras pessoas que ainda não o conhecem. As boas novas de Jesus salvam e transformam vidas. E você não quer participar dessa grande comissão, desse povo que leva a mensagem de salvação, desse povo que tem o privilégio de representar o Senhor aqui nessa terra? Pois veja, é um privilégio para nós, é uma grande alegria. O mundo pode nos condenar, pode nos odiar, mas veja, fizeram isso com Jesus,
Tanto é que crucificaram ele que veio trazer a salvação, mas as pessoas o crucificaram. Se você olhar para os profetas da antiguidade, todos foram martirizados, foram desprezados, mas não foram abandonados pelo Senhor. O Senhor teve misericórdia para que todos tivessem a salvação. Não podemos nos esconder atrás das nossas limitações, pois estamos a serviço do Deus do impossível. Deus pode transformar todo empecilho, tudo aquilo que tem nos atrapalhado de termos um bom relacionamento com Ele, transformar. Quando os anjos encontraram os pastores para falar que Jesus, o Salvador, tinha nascido, Lá em Lucas 2, versículo 10 diz: mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Esses anjos falaram para aqueles pastores e todos, cheios de alegria, foram rapidamente ver Jesus. Hoje, nós temos a missão como aqueles pastores. Agora nós podemos ir com grande alegria e falar para as pessoas sobre Jesus. Há uma grande alegria no coração do servo que cumpre bem a missão do seu Senhor. Mesmo que essa alegria seja gerada em meio a dificuldades, perseguição, rejeição, dor. Veja, Jesus enfrentou muitas dificuldades. Lá em Lucas capítulo 4, versículo 14 diz: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia do sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. Se você parar um pouquinho para imaginar essa cena, veja que todos queriam ver a reação de Jesus depois daquela palavra. Todos elogiavam que era um homem eloquente, um homem que tinha autoridade no falar. No versículo 21 diz que ele começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntaram: não é este o filho de José? Jesus lhe disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Serepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isto. Levantaram-se e expulsaram da sinagoga e levaram até o topo da colina sobre o qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Eu li todo o texto para a gente poder entender um pouco mais e ver que as pessoas elogiavam Jesus porque viam as coisas boas do que ele falava. Mas naquele momento, quando ele colocou na situação em que ele foi enviado para as pessoas, mas as pessoas estavam rejeitando, enviado para os seus, e os seus já estavam querendo condená-lo. Então os profetas Elias e Eliseu que foram enviados foram para as pessoas estranhas, não foram para aquelas pessoas de Israel, dos judeus. Paramos um pouquinho para pensar também. Hoje, se nós decidimos andar com Jesus, talvez alguém vai nos apontar o dedo e dizer: você é aquela pessoa que estava naquela prática de pecado. Você fazia isso, fazia aquilo outro. Como pode você estar fazendo isso agora? Não deixe as pessoas tirar de você o brilho da salvação que Cristo te deu, porque nós somos transformados pelo autor da vida. Se você reconhece hoje que é pecador,
que você entregou sua vida a Jesus para Ele transformar a tua vida e te dar a vida eterna, você já é um servo dele e você já é comissionado a levar as boas novas de salvação às pessoas que precisam ouvir. O diabo vai inventar muitos tipos de ferramentas e artifícios e vários tipos de dispositivos para tentar te desanimar e te calar. Mas nós somos mensageiros das boas novas. E quem prega a salvação tem poder para isso, porque Deus nos deu autoridade para isso. Jesus mesmo fala que Ele recebeu toda a autoridade. Lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 19, ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É uma promessa de Jesus, está conosco. Você não está sozinho. Basta você levantar a mão, se levantar do seu lugar e lembrar do profeta Isaías, que quando foi chamado pelo Senhor, quando o Senhor se apresentou a ele se sentiu inútil por ser um homem de lábios impuros e morar no meio de um povo de lábios impuros. Mas Deus o purificou e transformou a sua vida, dando-lhe uma oportunidade de levar a sua mensagem. Hoje você também tem essa oportunidade, porque Cristo está te comissionando para isso. Ele nos deu autoridade para levar o evangelho de salvação, porque Ele recebeu a autoridade do Pai para isso. E Ele nos chama para fazer a sua missão. Não importa com quem se fale, todos precisam ouvir a boa notícia do amor de Deus em Jesus. Todos precisam saber que tem vida eterna e que a nossa vida aqui nessa terra ela é passageira. Nós vamos morar no céu com Jesus. Amém? Então, não fique parado. Não fique assentado diante dos seus problemas, das suas limitações. Olhe com seus olhos espirituais, pois você foi chamado para servir o exército de Deus, para servir ao exército de salvação, que vai levar salvação ao povo perdido, que estava condenado ao inferno e agora recebeu o perdão dos seus pecados. Você foi chamado para servir o Deus dos deuses. Vamos aproveitar essa oportunidade e investir nesse projeto de salvação, ajudando as pessoas a conhecer Jesus, assim como nós conhecemos Ele.